Vamos lá então, pessoal. Agora são 7h13 da manhã e eu tive essa epifania assim, que eu queria trazer para vocês, porque esse é um erro que ainda hoje eu ainda cometo, tá? Eu estou estudando para a prova de residência médica e é um erro que eu cometi literalmente a minha vida inteira, mas todas as vezes que eu consegui vencer esse erro, que eu deixei de lado ah, essa convicção tonta que eu vou falar para vocês, eu me dei bem. E eu acho que a maioria de vocês deve, em algum grau, sofrer disso se vocês estão estudando para alguma coisa. Eu tinha convicção, como estudante e como médico formado também, que você tem que saber tudo para ir bem numa prova. Quando eu digo saber tudo, você tem que ler o livro, e aí ler as minúcias, e aí você tem que saber os detalhes. E, embora isso seja verdade, em algum grau de prova muito específico, geralmente são provas muito específicas, e mesmo assim você ainda consegue ver exceções para isso, de forma geral, você não precisa saber tudo para ir para a prova. E ir bem, e se destacar, e ser o melhor, e atingir a aprovação e chegar onde você quer, tá? Independente do seu nível, né, de estudo, se você ainda está no vestibular, se você está na faculdade, se você está na pós-graduação, que é o meu caso, tá? Você tem a falsa impressão de que você precisa saber tudo. E aí o que acontece quando você tenta saber tudo é que você vai tentar ler todos os livros, você vai assistir todas as aulas. Isso não é verdade. Tá? Se você encara o estudo como uma grande sequência de jogos, e é isso que é fundamentalmente, é uma sequência de jogos com regras bem estabelecidas, e você conhece bem as regras, você vence. Isso é uma visão muito pragmatista. Alguns vão até dizer que isso é uma visão instrumentalizada da educação, mas eu não me importo, tá? O que importa é que você possa vencer. Fundamentalmente é isso. Quem se destaca, quem tem essa visão muito pragmática, né? E, obviamente, como eu já disse em outros vídeos, né? Eu tive a sorte de sempre ter amigos que eram muito inteligentes, que academicamente se destacavam, né? E eu tenho muito orgulho, desses meus amigos e até uma ponta de inveja branca disso. Mas, principalmente, eu admiro a capacidade que eles tinham de ver a prova como um instrumento, como um jogo, e que você tinha que jogar para vencer. E aí tem essa regra, que é a que eu quero compartilhar com vocês agora, que é a regra de ouro, que é você precisa estudar para a prova o que cai, do jeito que cai, como cai. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitas vezes a gente fica perdido tentando achar que você precisa saber todos os detalhes, nota de rodapé, você precisa saber tudo na ponta da língua, e não é verdade. Não é verdade. Numa prova, realisticamente, você acha que é possível cobrar 100% do conteúdo? Não. Até porque, se você fosse graduar em níveis de dificuldade, você ia ter provavelmente 50% do conteúdo é fácil, é efetivamente fácil em todas as áreas, tá? A gente tem aí de 25 a 30% do conteúdo que é médio, dificuldade média, e a gente vai ter 10%, 5% que é difícil. E se você domina o que é básico e é médio, você já está na frente de 80%, porque a maioria mal é mal básico, sabe? Isso não é uma coisa tirada da minha cabeça, é simplesmente a distribuição gaussiana normal. Se você pega as notas, né, e se você pega a distribuição normal de uma matéria, de níveis de dificuldade de uma matéria, você vai ver que ela segue uma distribuição normal. Então você tem a maior parte concentrada aqui, no básico, você tem uma menor parte concentrada na média e no difícil. E como é que você faz isso, então? Você não vai estudar toda a matéria. Ah, mas como assim? O professor fala que você precisa estudar. Os cursinhos fazem isso porque aí eles podem dizer: nós cobrimos fundamentalmente tudo. Você pega cursinhos online, que eu não vou citar o nome, obviamente, né? Mas até dentro da residência médica, mas provavelmente para o concurso público é assim, né? Eles falam, não, a gente cobriu todas as matérias, cai tudo não, desculpa, a gente cobriu tudo, então se cair você já viu o nosso material. O que que os mais inteligentes, o que que os mais espertos fazem? Eles fazem, ok, cai tudo, mas nessa banca, nessa matéria, o que que costuma cair mais? Até porque os professores têm um padrão de cobrança, as bancas têm um padrão de cobrança. Se você está na faculdade, tem um assunto que o seu professor cobra mais. E é tão verdade que, muito provavelmente, se você está na faculdade, né, você pode ter pegado já provas do ano passado para você ler e refazer. E aí você vai bem na prova desse ano, porque o seu professor cobrou exatamente a mesma coisa no ano passado. E é assim também na universidade, é assim no concurso público, é assim na pós-graduação, é assim no vestibular.
O que os grandes vestibulandos fazem? O que as pessoas que conseguiram grandes aprovações fazem, né? Ou faziam, enfim, né? Você refaz provas dos anos passados até você entender qual que é o jeitão da questão. E aí você aprende como é cobrado e passa. É simples. É relativamente simples. Só que você precisa ter essa visão pragmática, né? Quem vai bem na prova não é quem sabe mais, é quem sabe fazer prova. Saber fazer prova é um jogo. E se você entende as regras do jogo, você vai bem. Você precisa ter essa frieza de pensamento e saber enxergar o que é cobrado, como é cobrado, o que você precisa saber e estudar só aquilo. Ah, mas vai cair um detalhe. Cara, o detalhe assim, ninguém vai saber. Ou pouca gente vai saber. Ah, mas isso pode ser um diferencial. Calma. Primeiro você acerta o básico e o médio muito bem feito. Depois você se preocupa com o detalhe. E de novo, se é um detalhe, se é uma coisa extremamente difícil, muito provavelmente ninguém vai acertar. Quem está ali nos primeiros lugares é porque acertou primeiro o básico e o médio. E algumas questões difíceis. As questões muito difíceis provavelmente não fez diferença. Beleza? É isso aí.